É um motivo de muita alegria, é um privilégio muito grande para mim estar aqui reunido com os irmãos, para juntos nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. Como o irmão disse, eu conheci ele ali na praça pregando a palavra de Deus. Tem 7 anos que eu faço esse trabalho evangelístico da praça. Já viajei o Brasil quase todo pregando a palavra do Senhor. E eu faço esse trabalho evangelístico na rua, porque Deus me chamou para esse trabalho evangelístico. Existem muitos pregadores que estão pregando na rua, mas Deus não chamou ele para fazer isso. Aí ele acaba indo para a rua, escandaliza, acaba ofendendo as pessoas. E o evangelho, que é uma coisa que é para se tornar um caminho de salvação, uma bênção, acaba se tornando um motivo de escândalo. Porque Deus é um Deus muito organizado. E Deus estabeleceu tudo no seu devido lugar, porque tudo nessa vida tem princípio. Então eu tenho pregado a palavra de Deus dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas limitações e dentro das nossas misérias, porque nós somos muito miseráveis. Somos muito miseráveis. É somente pela misericórdia, somente pela bondade e pela fidelidade do Senhor. Agora, no mês de julho, eu estava lá no Peru pregando a palavra de Deus. O Paul Washer, que é o pastor americano, ele tem muitas congregações aqui na América do Sul. Aqui no Brasil ainda não tem. Mas eu estava conversando com o pastor no Peru, agora dessa última vez que eu estive lá, e ele me disse que eles estão com o propósito de estar com a congregação, começar algumas congregações em alguns lugares aqui no Brasil. Mas a palavra de Deus, irmão, quando ela é pregada na íntegra, quando ela é pregada dentro da verdade, ela não atrai multidões de pessoas. Porque o Evangelho de Cristo, ele só tem um propósito na nossa vida, nos salvar. Trazer regeneração. E hoje nós vemos que o movimento protestante tem crescido assustadoramente no nosso país. Mas ele está crescendo somente em números, não cresce nem na graça e nem no conhecimento do Senhor. Então hoje a grande maioria das pessoas que falam que são cristãs, que falam que são evangélicas, elas são instrumento de massa de manobra na mão de muitas lideranças religiosas. E é por isso que nós temos que crescer no conhecimento da palavra de Deus. A coisa mais rara que existe, eu recebi um convite para pregar na igreja, como ele me convidou. Porque o evangelho genuíno, ele não é um evangelho de emoção, mas ele é um evangelho de razão. Não é emoção. O evangelho não pode provocar emoção em você. Ele tem que provocar em você a razão de você servir a Cristo. Qual que é a razão de nós servirmos a Cristo? Qual que é a razão de nós servirmos a Cristo? Para nós sermos salvos. E por que que nós precisamos ser salvos? Porque nós fomos condenados. Condenados ao inferno. Então o evangelho que fala do inferno, o evangelho que fala de arrependimento, o evangelho que fala de renúncia, ele não é bem aceito no meio do povo, do suposto povo de Deus. Mas eu creio que nós estamos aqui essa noite com um propósito. E sei que você veio aqui também com um propósito de ouvir a palavra de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses. Que Deus vai falar contigo. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 12. Filipenses capítulo 4, no versículo 12 e no versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode se sentar. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus, de estarmos aqui, meu Pai, reunidos na Tua casa para ouvir a Tua palavra, Senhor. Então vamos entrar aqui na palavra. Essa passagem de Filipenses, capítulo 4, esse versículo 12, principalmente esse versículo 13, é um versículo que tem sido usado em muitas organizações religiosas, tem sido usado por muitas lideranças religiosas. Mas esse versículo ele tem sido muito distorcido
dentro das organizações religiosas. Porque normalmente, hoje, a grande parte das organizações religiosas, eles estão pregando um evangelho de oferta e de facilidade para as pessoas. E a palavra de Deus, ela não é de oferta e facilidade. A palavra de Deus, ela tem o objetivo de transformar a nossa vida. E como que nós podemos ter a nossa vida transformada? Somente através da palavra de Deus. Somente através de um crescimento espiritual, de uma regeneração do Espírito Santo nas nossas vidas. Então hoje eu poderia pegar esse versículo aqui e contar um monte de história em cima deles. E você poderia até arrepiar aí na cadeira. Você poderia sair daqui cheio de emoção, cheio de perspectivas emocionais. Mas não é esse o objetivo da palavra de Deus. O objetivo da palavra de Deus é nos chamar a atenção para que nós possamos viver na dependência de Deus. Quando Paulo fala que ele sabe passar necessidade e que ele aprendeu a contentar com toda maneira e em todas as coisas, mas que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele, é porque ele sabia e conhecia o Deus que ele servia. Então a Bíblia, ela não tem o objetivo de ensinar você a conquistar nada material. Mas o objetivo da palavra de Deus é nos ensinar a viver uma vida no centro do propósito da vontade de Deus. O propósito da palavra de Deus é produzir uma coisa que chama-se arrependimento dentro de cada um de nós. Por que o arrependimento? Porque o arrependimento é a única forma que existe de nós nos relacionarmos com Deus. João Batista, ele fala assim em Mateus 3,8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é um fruto digno de arrependimento? É você não contentar e não conformar com as coisas que não agradam a Deus. Então, quando nós falamos assim, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós, para falarmos esse versículo, nós, para vivermos este versículo na nossa vida, nós temos que ser homens e mulheres que temos que estar submisso à vontade de Deus. E viver uma vida de submissão a Deus não é uma coisa fácil. Então é por isso que o Evangelho de Cristo, ele não atrai grandes multidões. Eu sempre prego isso na praça e falo, o Evangelho de Cristo não atrai grandes multidões. As pessoas falam, não atrai. Jesus ficava cercado de multidões em volta dele. Mas qual era o objetivo das grandes multidões que se acercavam a Cristo? Qual era o objetivo delas? Terem alguma coisa em troca. Ter benefício em troca. Aquele que era cego, ele queria enxergar. O que era enfermo queria ser curado. Aquele que estava com fome, queria comer. O que era coxo, queria andar. Então é por isso que o Evangelho ele não atrai grandes multidões. Eu nunca saí para pregar na rua com o objetivo assim, hoje vai ser uma bênção muito grande. Eu vou parar lá na praça e vai cercar de multidões e multidões de pessoas, e vai ouvir o Evangelho, e Deus vai operar grandes maravilhas. Eu nunca tive esse tipo de princípio. Eu nunca fui pregar o Evangelho com esse princípio. Porque o princípio da palavra de Deus já disse que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu sei que o Evangelho verdadeiro, quando ele é pregado, poucas pessoas estão dispostas a ouvi-lo. Porque o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da regeneração, o Evangelho da transformação,
Não é todas as pessoas que querem seguir a Ele. Porque existe um preço. Qual é o preço? A renúncia do pecado. Lucas 9:23, Jesus diz assim, ó, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando nós negarmos a nós mesmos, quando nós renunciarmos às nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos para seguir a Cristo, aí sim nós podemos falar, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Como que uma pessoa pode falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, se ele vive uma vida de pecado, uma vida de imoralidade? E hoje as organizações que falam que são cristãs, que dizem que estão pregando a palavra de Deus, elas estão fazendo da palavra de Deus uma orgia espiritual. Hoje se encontra tudo dentro das organizações religiosas. Se encontra culto para todos os gostos. Se encontra culto para agradar todos os níveis de pessoas. Até terapia do amor tem dentro das igrejas. Eu conheci um cidadão que o camarada casado, separado da mulher dele. Ele separou da mulher dele e estava fazendo terapia do amor para Deus arrumar uma outra mulher para ele. Esse cara é um filho do diabo. E como que pode uma organização religiosa aceitar, ensinar esses princípios dentro das igrejas? São pessoas que não têm nenhum pingo de reverência e nem respeito pela palavra de Deus. Não se engane, meu irmão. Nós estamos vivendo a época da apostasia dentro da igreja cristã. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4 que os homens nos finais dos tempos se apostatarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E as doutrinas de demônios estão dentro das igrejas que estão pregando em nome de Jesus Cristo. Não pensa você que a doutrina de demônio está lá no candomblé, onde é que os pais de santo, que a maioria também é tudo mentiroso. Fala que está descendo espírito no corpo, a maioria é tudo 71, é tudo ladrão também. É tudo para tomar dinheiro do povo, contando mentira. Estão dentro das organizações religiosas. Eles estão usando a palavra de Deus para enganar as pessoas dentro das igrejas. E as pessoas estão mantendo não um compromisso sincero com Deus, não a vida espiritual sincera com Deus, mas eles estão mantendo uma vida de superstição dentro das igrejas. Estão vivendo uma vida fora dos padrões da palavra de Deus. E eu e você precisamos de ter consciência disto.